O jogo que parou de existir. Tudo começa com o estúdio do jogo, que se chama Red Candle Games. Eles lançaram um jogo chamado Devotion, que foi proibido na China pelo governo. Um pouco antes deles lançarem o Devotion, eles lançaram um jogo chamado Detention, que era um jogo de point and click, que basicamente fala sobre uma época da China conhecida como Terror Branco. Foi uma época de muitos problemas políticos e muitas mortes, onde se você não seguisse o lado certo da política na época, você era executado. Isso causou muitos massacres na época. O jogo conta a história de uma garota que dedurou os colegas da turma dela que não seguiam esse lado político, então eles foram executados, e ela se sentiu tão culpada que tirou a própria vida. Então no jogo, a gente fica revivendo as memórias dela e fala sobre diversos assuntos como depressão e várias outras coisas desse tipo. Aí que vem o Devotion, o segundo jogo da franquia, que é meio que uma continuação do outro. O segundo jogo acontece no ano de 1980. É a mesma coisa do anterior, só que você é um homem que morreu e começou a reviver a sua vida. Mas eles também misturaram um pouco do folclore deles no jogo. Bom, esse jogo foi banido primeiramente na China. Dentro do jogo tinha uma espécie de código em um dialeto muito antigo chinês, que depois de muito esforço as pessoas na internet descobriram o significado, que basicamente chamava o presidente da China de Ursinho Pooh. Aí você imagina, por que eles ficariam tão irritados com isso ao ponto de banir o jogo no país inteiro? Nessa época, o presidente chinês teve uma reunião com Barack Obama, que era o atual presidente dos Estados Unidos na época. E eles tiraram uma foto onde o Obama era muito mais alto e magro que o presidente chinês, que era baixo e meio gordinho. Por isso fizeram uma piada com o presidente chinês, chamando ele de Ursinho Pooh. Então o governo chinês não gostou nem um pouco dessa piada no jogo. Aí ele foi banido na China e em alguns outros países também. Bom, vamos tentar explicar melhor a história de Devotion, pelo menos a minha interpretação. Porque a história não segue uma ordem cronológica certa, então é bem confuso. Mas vou explicar tudo o que eu entendi, pelo menos. De início, nós temos o nosso protagonista e sua esposa. Os dois trabalhavam na TV, o nosso protagonista como roteirista e sua esposa como atriz. Depois de um certo tempo, o casal acaba tendo uma filha. Cara, eu não sei pronunciar o nome de nenhum dos personagens desse jogo. Pelo pai da menina tendo que trabalhar muito e sua mãe ficando desempregada, a menina começa a demonstrar sintomas estranhos, como falta de ar, que aparece muitas vezes em papéis de diagnóstico que a gente encontra no jogo. Então os pais dela levam ela para um médico, e o diagnóstico dela consta que a menina não tem nenhum problema biológico, e sim psicológico. Ela tinha depressão e ansiedade, e isso acabava resultando na falta de ar que ela sentia. Mas o pai dela não aceitou muito bem isso. Muitas vezes no jogo ele aparece falando: minha filha não é doente, minha filha não é doente. Então o pai da garota começou a tentar achar uma cura para a filha. Só que nenhum tratamento funcionava. Então ele apela para um lado religioso, mas uma religião não muito convidativa. Pelo que eu entendi, era algo a ver com espíritos que pediam para o pai da garota fazer uma série de rituais com ela. E por causa disso, a esposa do protagonista acaba abandonando ele, o marido e a filha. Ela abandona os dois. A menina vê todo o esforço que o pai estava tendo com ela, e vendo isso, ela começa a melhorar, mas melhorar sozinha, e não por causa dos rituais que o pai dela fazia. Aí esse espírito, que não é muito claro se é um espírito, um demônio ou algum tipo de lenda do folclore chinês, aí ele pede pro pai da menina fazer um último ritual, que era para ele pegar a menina e mergulhar a cabeça dela debaixo d'água, por várias horas. Então acho que dá para imaginar o que aconteceu com ela. Ela não sobreviveu. Então, por ter feito isso, o nosso protagonista acaba tirando a sua própria vida, dando início a esse loop que é o jogo, que eu acho que seja algum tipo de castigo pro pai da garota, porque o jogo se trata de um jogo de terror, e reviver isso tudo só que de uma forma assustadora seria o inferno para o nosso protagonista. Esse seria o castigo eterno dele. A gente vive tudo isso só que totalmente fora de ordem. Isso seria a penitência eterna do protagonista? Isso foi o que eu consegui entender depois de ver 1 milhão de vídeos sobre e ver o vídeo do Alan Zoka jogando esse jogo por 2 horas. Bom, eu não entendi muito bem porque esse jogo foi banido em todo mundo, mas tem aquele velho ditado: uma vez na internet,
sempre na internet. Ridículo, como que os deuses isso aceitaram? Vive meu tempo com seres tão fracos. Contra mim nenhum de vocês é pai. Mas eu falo baixo.